Boa noite, eu sou Gabriel Alves. Eu sou Herbert e nós vamos falar hoje sobre testes de cobertura. Testes de cobertura ajudam a avaliar o quanto do código de um aplicativo é percorrido quando a suíte de testes é executada. Seu funcionamento consiste no uso de uma ferramenta que monitora a execução da suíte de testes, coletando dados de cada linha, instrução ou ramificação do código que foram ou não executadas. Dessa forma, fica claro quanto do código está sendo realmente testado. Essa marcação é feita em cima de blocos de código sem ramificações, onde cada nova ramificação inicia um novo bloco de código a ser coberto. Por exemplo, numa situação de if-else. Se você Isso. tem mais de uma condição, cada um vai gerar um novo bloco de código. A depender da ferramenta usada, podem ser fornecidas informações sobre as linhas de código que foram executadas, funções ou métodos que foram chamados, condições ou ramificações que foram avaliadas. Embora a cobertura do código seja uma métrica útil, ela não garante a qualidade dos testes. O código coberto pode ainda conter bugs se os testes não forem bem projetados. E aí, como é que essa informação sobre a cobertura ela pode guiar a construção de testes? Mesmo sem a garantia de qualidade, o uso do teste de coberturas pode se mostrar essencial durante o desenvolvimento e a análise da suíte de testes. Alguns pontos que podem ser melhorados com a aplicação dessa modalidade de testes são identificar quais métodos não estão sendo testados, se existe alguma condição que não está sendo testada, especialmente em estruturas de controle, identificar redundâncias nos testes, identificar quais partes foram recentemente modificadas e se os testes pré-existentes ainda cobrem essas modificações, identificar situações que devem ser testadas, mas não foram previamente consideradas. São esses os 5 pontos que podem ser melhorados aplicando o teste de cobertura. No caso do teste que executamos, fizemos uso do Eclema, um plugin para o ambiente de desenvolvimento Eclipse, baseado na biblioteca de cobertura de código Java Code Coverage, ou Java Coco. Eu espero que seja assim que pronuncie. Os motivos da escolha foram a fácil integração com a IDE utilizada, o Eclipse, a execução relativamente simples, sem a necessidade de configurações muito complexas, a execução de cobertura de linhas, ramos, instruções e métodos, e é visualmente fácil compreender, porque esse plugin, o Eclema, ele vai colorir as linhas em tons de verde, vermelho e amarelo, sendo verde a parte que foi coberta, vermelho para o que não foi coberto e amarelo para o que foi parcialmente coberto, como por exemplo no caso que tenha mais de uma condição, se só uma das condições foi verificada e a outra não, então só foi parcialmente coberto esse trecho. E também o Eclema pode automatizar a coleta de métricas em pipeline CI/CD, além de ser facilmente integrável com sistemas de build como o Maven e o Grundle. Isso. Aí agora a gente vai mostrar como é que funciona o Eclema propriamente dito. Para você adicionar o Eclema ao Eclipse, você teria que vir aqui no Marketplace e pesquisar pela ferramenta. É um plugin super simples de instalar e de executar. O código que a gente está usando foi um código que a gente desenvolveu, um código até relativamente simples, que para contextualizar é só para ver se a pessoa, baseado na idade dela, na quantidade de pontos na carteira e se ela está habilitada ou não, se ela pode dirigir. E aí a gente tem aqui uma classe que retorna se ela pode dirigir ou não. Ela vai ter 4 saídas possíveis, se eu não estou enganado. E também outra classe aqui que apenas mostra a idade, se ela está habilitada e possui pontos na carteira. Essa aqui é semelhante a um toString. E aqui eu fiz alguns testes. Eu tenho alguns testes comentados aqui que é justamente para todas as saídas possíveis. As 4 saídas possíveis do pode dirigir,
e as duas saídas possíveis da segunda função, que é o teste número pontos. Eu comentei duas da primeira e uma da segunda, metade dos caminhos possíveis de cada um. E para a gente botar para rodar o Eclema, a gente vem aqui em Launch, que aí ele vai mostrar. Seria muito interessante se eu tivesse lembrado de salvar, mas agora que já está salvo, ele vai rodar e ele vai mostrar, ó. Esses casos foram rodados, tudo foi testado aqui bonitinho, mas os que não foram comentados ainda não foram rodados. E quando a gente vai para a classe normal, não a classe de teste, é possível ver que, por exemplo, esse if else aqui maior, ele não foi completamente testado, porque a parte do if não foi testada, o else foi testado em parte, porque eu não testei justamente se tem a idade menor que 18, que é este primeiro teste aqui, ó, se ele não tem idade para dirigir. A questão dos pontos, eu não testei com os pontos menores que 40, eu só botei ele aqui maior quando ele está habilitado, mas passou do limite de pontos. Se ele só vai poder testar se está dentro do limite de pontos se ele tiver habilitado. Tem esse booleano aqui, certo? E aí faltou a cobertura dessa área aqui. A mesma coisa para o segundo método, o string dados pessoa, que ele está parcialmente implementado o teste do booleano habilitado. Eu testei aqui se o booleano é verdadeiro, e aí ele testa exatamente aqui em cima, mas eu não testei se o booleano for falso. Então ele mostra que está parcialmente e o caso de else está completamente sem cobertura. Se a gente subir essa grade aqui, é possível ver a cobertura em cada um. Nas classes de teste mostra que está 100%, mas na a classe normal de direção, ele mostra que apenas 75,8% do código foi testado, que é justamente 75% do pode dirigir e 74% do dados pessoa, que são essas duas aqui. Aí agora eu vou descomentar aqueles outros dois casos de teste e mostrar qual é a diferença de um para o outro. Vamos lá, tirar o comentário daqui e esse aqui. Quando a gente coloca para executar, após salvar, é claro, ao executar agora ele mostra uma cobertura de 100%, porque o que estava comentado era o de não ter idade para dirigir, que era esse primeiro. Ele não estava funcionando. Essa parte aqui, menor de 18 anos, agora eu fiz o teste. E também esse aqui, que era se ele estava dentro do limite de pontos, que foi esse terceiro aqui. Como eu tinha comentado, aí agora realizando o teste em si, ele mostra a cobertura completa. E a mesma coisa aqui. Ele não estava mostrando caso o usuário não estivesse habilitado. Aí agora que eu fiz o teste, cobertura 100%. E a vantagem do Eclema é justamente isso. Você consegue ver todos os caminhos dentro de um if-else ou de um loop while ou alguma condicional, qual é a cobertura. Certo? Herbert, tem mais algum comentário? Não, não. Não? Então, espero que tenha gostado e muito obrigado.